Olá, turma. Vamos dar continuidade ao estudo da urbanização. Peguem o livro de vocês e abram na página 28. Na página 28, nós temos alguns conceitos usados dentro da geografia, então vamos compreendê-los. Nós vamos entender, pessoal, sobre as cidades, o que é sítio urbano, situação, função, centro e expansão. Começando por sítio urbano. Sítio urbano é o terreno onde a cidade foi construída, então está relacionado com a questão da área total, a área ocupada pela cidade. Então, esse terreno ele leva em consideração características de relevo, altitudes, colinas e baixadas, vales, brejos, etc. Pessoal, e esse sítio urbano ele exerce influência sobre as características da cidade e sua expansão. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade construída em um local de relevo acidentado. Então, possui locais e morros, e esses morros eles correm o risco de haver desabamento no período de chuva. Então, são áreas desvalorizadas e aí o pessoal de baixa renda ocupa essas áreas construindo e correndo o risco de, em período de chuva, haver desabamento. Já no caso das pessoas que têm uma renda melhor, vão residir, vão procurar a área de orla. Em São Paulo, como não tem essa questão desses morros, o que é que acontece? As pessoas ocupam os terrenos baldios ou então as áreas de várzeas fluviais que periodicamente ficam inundadas. Então é outro risco porque no período de chuva inunda e aí também é área de risco, é considerado área de risco, porque as pessoas que residem ali correm o risco de perder suas moradias, de ter danos emocionais e também econômicos se houver essas tragédias como chuvas, certo? No caso, uma grande chuva em uma área de risco vai provocar essa tragédia. Situação. O que é situação, pessoal? Situação está relacionada com a área em que a cidade está situada. Então, é uma referência. Vamos para a situação agora. Pronto. Situação está relacionada à localização geográfica, ou seja, ao local onde a cidade se situa em relação ao espaço mais amplo. Então, estrada, os meios de comunicação, a distância em relação aos grandes centros urbanos, enfim, a presença ou não de riquezas naturais nas cidades vizinhas. A situação, ela está relacionada também vamos imaginar uma cidade que está próxima a São Paulo. Então, ela está situada em uma região próxima a um grande centro, próxima à cidade de São Paulo. Então, no livro de vocês cito o exemplo de Belém, que é a capital do Pará, e localiza-se numa área estratégica da Amazônia brasileira. É como se fosse a verdadeira porta de entrada e de saída. Então, para entrar ou sair da Amazônia brasileira, precisa passar por Belém. Só que, pessoal, essa situação não é algo estático, e sim dinâmico. Por quê? Mesmo sendo a porta de entrada e saída, Belém sendo a porta de entrada e saída, isso para um transporte terrestre. Hoje já existe a aviação. Então, Belém deixou de ser, vamos dizer assim, que uma passagem obrigatória, porque existe a aviação. Então, significa dizer que é algo dinâmico, pode mudar, certo? Vamos lá. Sítio urbano está relacionado com o terreno no qual a cidade foi construída e situação é a localização geográfica, certo? Então, sítio urbano é a área, está relacionada a questões características de relevo, enfim. E a situação é a localização geográfica. Vocês vão relacionar com situação e situada. Situada, onde essa cidade é situada geograficamente. Vamos agora para a função. As cidades possuem funções diferentes. E essa função, pessoal, ela é a atividade predominante, está relacionada com a questão econômica. Então, vamos lá. É a atividade principal de uma cidade, em razão da qual se expandiu. Por exemplo, algumas cidades vivem ou se desenvolvem em função do comércio, outras em função das indústrias que nelas existem. Outras dependem bastante do turismo e assim por diante. Então, a função está relacionada com a atividade econômica, está relacionada diretamente com a economia. Vamos compreender aqui, nós temos uma tabela. Eu peço a vocês que peguem a tabela, abram o livro de vocês na página 29, nós temos ela bem mais nítida para vocês. Então, só para a gente entender. Função, vamos ver aqui as principais funções. Existem cidades que têm função político-administrativa, como por exemplo Brasília, é basicamente onde os órgãos públicos estão instalados.
Nós temos cidades industriais, como, por exemplo, Volta Redonda, né? Volta Redonda, enfim, são nas cidades industriais onde cresce principalmente as indústrias. Então, essa cidade ela se desenvolve devido ao crescimento das indústrias. Existem cidades comerciais. Essas cidades comerciais, como o próprio nome já diz, vivem basicamente em torno do comércio. Como, por exemplo, Paraná, Panamá, aliás, desculpa pessoal, e várias outras cidades, Uberlândia, que elas giram em torno, o crescimento dessas cidades giram em torno do comércio. Então, o que é que se desenvolve mais nessa cidade? Questões comerciais. Portuárias, olha só, pessoal. Geralmente essas cidades portuárias, elas crescem em torno de um porto. O porto já existia e existia um povoado ou uma pequena vila. Era um lugar estratégico de escoamento e aí cresce uma cidade em torno, certo? Transformando-se assim em uma cidade portuária. Ela se destaca por sua importância, por a importância do seu porto. Cidade turística. Essas cidades, pronto, voltando para a questão da cidade portuária, pessoal. Porto Alegre é um exemplo, Santos é outro, certo? De cidades que cresceram devido à existência ou se desenvolveram mais ainda por conta da existência do porto. Vamos lá. Cidade turística. Vivem principalmente do turismo. Então, existem diversas cidades que são cidades turísticas. Essas cidades, elas têm algo a oferecer. Nós temos aqui no Pernambuco, por exemplo, Triunfo é uma cidade turística e aí elas recebem essas pessoas que vão de outras localidades e fazem com que gire a economia através do turismo, certo? Nós temos aqui o exemplo de Mônaco, Campos do Jordão, Búzios, e a gente vê aqui Búzios, por exemplo, né, cidade de praia, e a gente escuta muito falar das praias e tal, justamente o turismo que faz com que a cidade se desenvolva. Cidades religiosas, elas dependem basicamente da sua importância religiosa. Olha só, Fátima, em Portugal, é um exemplo, Aparecida, lá em São Paulo, entre outras, Jerusalém, enfim, são cidades que têm uma simbologia religiosa e as pessoas saem de toda parte do mundo para visitá-las. Militar, abrigou ou abriga instalações militares estratégicas, como Natal. Nós temos também as cidades universitárias. Elas dependem basicamente das faculdades ou universidades que atraem grande número de pessoas e movimentam seu comércio. Isso aqui, pessoal, essas cidades, elas também recebem pessoas de todo o mundo para estudar nas suas universidades. Então, são cidades que possuem, vamos dizer assim, funções principais. Mas tem algo interessante. Algumas cidades, elas apresentam mais de uma função. A gente vai ver isso aqui nessas informações que seguem. Em geral, quando uma cidade é muito grande, ou mesmo média, ela exerce diferentes funções, mesmo que uma delas se sobressaia. Por exemplo, Rio de Janeiro é ao mesmo tempo uma cidade comercial, portuária, industrial, turística e político-administrativa. São Paulo é um centro urbano financeiro, industrial, comercial e político-administrativo. A gente já viu que São Paulo se destaca pela sua indústria, mas ela tem muitos produtos industrializados que também são vendidos lá mesmo. Então, centro industrial, comercial, é um grande centro urbano financeiro, certo? Nós temos aqui 2 exemplos nas imagens. A primeira imagem mostra uma cidade industrial, certo? A economia aqui gira em torno da indústria. A segunda mostra uma cidade portuária. Nós temos esses exemplos no livro de vocês, certo? Então, olha só. A primeira é Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E a segunda é o Porto de Paranaguá, certo? No Paraná, pessoal. Então, continuando as cidades. Sítio urbano. Vamos agora para centro e expansão. Centro. A gente sempre tem a ideia de centro, o centro da cidade ser a área central. Não necessariamente. Então, vamos lá. Centro. A área onde se concentra
onde se concentra mais pessoas, não necessariamente a área central do espaço urbano. É no centro onde estão situados os serviços como banco, consórcios, etc. Portanto, o centro de uma cidade não se define pela sua localização central, e sim por seu movimento e suas construções. Pessoal, o centro nem sempre é onde a cidade iniciou, nem sempre é aquele centro com uma capelinha e ali toda a cidade está em volta. Não, é onde existem mais construções, é onde existem mais serviços, certo? Então vamos passar aqui, vamos compreender. As cidades crescem de duas formas. As cidades elas podem crescer de forma vertical e de forma horizontal. Então vamos compreender o que é cada uma desses crescimentos, desse tipo de crescimento. As cidades que crescem verticalmente, elas crescem com a construção de elevados edifícios, galerias subterrâneas, enfim, no sentido vertical. Então, a gente já imagina vertical os prédios, não é? Então, é o crescimento vertical. Existe também o crescimento horizontal. Esse crescimento horizontal é a expansão do espaço urbano. Ele pode ocasionar periferias, subúrbios, e também provocar conurbação. Então vamos compreender. O crescimento horizontal, ele acontece muito. As cidades pequenas, elas começam a crescer de forma horizontal. As cidades grandes, elas crescem de forma horizontal e depois começam a crescer de forma vertical, como a gente vê no caso de São Paulo. Vamos para os grandes centros aqui, né? Os grandes centros brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, tem um grande número de prédios, então é o crescimento vertical. No crescimento horizontal, pessoal, podem surgir periferias, então vamos acompanhar as imagens que eu botei para vocês aqui. Ó. Periferias, então essas periferias elas surgem em locais de risco, e aí é aquilo que eu já falei para vocês, pode ser em morros, em encostos, e olha o que é que vai acontecer aí, desabamento de terra, certo? Essas construções aí, elas estão sujeitas a qualquer momento sofrerem um desabamento. Então, é um risco. Então, quando a gente fala em periferia, olha só, quando a gente fala em periferias, nós estamos falando disso aqui. Então, vamos agora para subúrbios. Os subúrbios, quando a gente fala em subúrbio, a gente já imagina também a mesma coisa que periferia, né? Mas geralmente não é bem isso. Olha só, lá nos Estados Unidos, os subúrbios, eles são, vamos dizer assim, que bairros nobres. E aí eles ficam mais distantes daquele centro da cidade. As pessoas vão em busca de tranquilidade. E aí eles constroem condomínios, certo? No Brasil a gente já vê isso também. Aqui no Brasil já está bem mais comum a existência de condomínios, que eles são mais recuados. E aí é justamente essa busca de tranquilidade, de segurança. E também pode acontecer, pessoal, a conurbação. E o que é conurbação? O encontro dos sítios urbanos das cidades. Então vamos lá. Eu botei para vocês aqui o exemplo de Juazeiro. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas vou dar um zoom aqui. Juazeiro do Norte. Olha só, Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato. Aqui houve o processo de conurbação. O que é isso? É o encontro dessa mancha urbana representada pela cor verde, aliás, desculpa pessoal, representada por a cor rosa, esse salmão, mancha urbana do Crajubá, que é Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, que tornaram-se uma coisa só, uniram-se, seus sítios urbanos estão unidos, fazendo assim com que haja uma conurbação. Então, as cidades foram conurbadas. E isso, pessoal, aqui no Brasil tem em vários lugares. São Paulo, que já se encontrou com Santo André, São Caetano do Sul, Osasco e várias outras cidades vizinhas. Então, isso aqui é a conurbação. Então, o que é a conurbação? Conurbação é a junção de dois espaços urbanos, dois ou mais, né? Geralmente causada pela expansão da cidade maior que atingiu a cidade menor. Então,
Aqui vocês têm um exemplo de conurbação. No livro de vocês nós temos outro exemplo, tá bom? Então, pessoal, é isso. São esses conceitos que eu quero que vocês aprendam, que eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, vamos repetir o vídeo, vamos fazer uma leitura. Leiam independentemente de ter compreendido ou não, certo? Leiam o livro de vocês da página 28 à página 30, ok, pessoal? Então, turma, por hoje é só. Um beijão para vocês e até nossa próxima aula.